notícia que a gente precisa destacar que, de certa maneira, tem conexão com essa primeira discussão que nós fizemos. Porque a apreensão de fuzis no estado de São Paulo aumentou 44,3% em 2023, entre janeiro e outubro, se a gente for comparar com o mesmo período do ano passado. De acordo com as informações que foram divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública, foram 127 fuzis apreendidos em 10 meses. E no último sábado, dia 23, a Polícia Militar aqui de São Paulo encontrou 18 fuzis e munição em um carro blindado na comunidade de Paraisópolis, que fica na Zona Sul. É importante lembrar que o fuzil é uma arma de uso restrito e a sua venda é proibida mesmo para um CAC. De acordo com o decreto do governo, foi editado em julho, a gente tratou disso por diversas vezes. Houve também em São Paulo aumento na apreensão de armas em geral. Foram 9.300 armas ilegais capturadas entre janeiro e outubro, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, uma elevação de 10,3% em relação a 2022. Cristiano Beraldo, que também monitora e se debruça sobre as questões que envolvem segurança pública, o que essa notícia ou esses números indicam? Me parece que a Polícia Paulista ou as forças policiais de São Paulo têm feito a sua parte. Agora, tem algumas análises que a gente precisa fazer que antecedem a apreensão de fato, né? Como esses armamentos entraram? Porque isso envolve as forças federais, que cuidam muitas vezes e, na verdade, é a atribuição cuidar das fronteiras. Que reflexão é preciso fazer? Primeiro, acho que você está enganado, porque a gente precisa lembrar, Caniato, que há poucos meses a Polícia Paulista era assassina, vingativa, era um absurdo. Campanhas em São Paulo contra a existência da polícia. Grupos se reuniram para dizer que queriam São Paulo sem polícia. Por quê? Relembrando o episódio do litoral sul de São Paulo. Exatamente, uma policial foi assassinada à luz do dia dentro de uma viatura e a polícia de São Paulo, com ordem do governador Tarcísio de Freitas, reagiu à altura. E aí foi para cima dos marginais. Foi para cima e arrepiou. Arrepiou, matou muito criminoso que ousou enfrentar a polícia e também apreendeu muita arma. Esse é o policiamento que a gente quer ver. Esse é o trabalho da polícia que a sociedade precisa. A polícia tem que estar equipada, treinada e ter o respaldo para atuar de forma a enfrentar e vencer o crime que nos assola. Não podemos mais ter espaço nesse debate para essas pessoas que ficam viajando. Acho que é a turma da maconha que a gente falou mais cedo fica aí muito louca, muito zen, achando que tem que conversar com o marginal. Se alguém sai de casa armado, se alguém está disposto a puxar uma arma, colocar na cabeça de um trabalhador para lhe roubar um celular, uma bolsa, um carro, seja lá o que for, se alguém ousa, à distância ou próximo, puxar uma arma e desferir tiros em policiais, essa pessoa tem que ver a reação máxima das forças policiais, porque é assim que você inibe o crime. E aí, essa peneira que são nossas fronteiras, nós temos mais de 7.000 quilômetros de costa, temos milhares de quilômetros de fronteiras com os países da América do Sul. E aí veja qual é o investimento feito, por exemplo, no Exército Brasileiro, nas Forças Armadas Brasileiras, que deveriam estar ali zelando, com a responsabilidade de zelar pela nossa proteção. Veja quais são os recursos de orçamento da Polícia Federal para poder operar a guarda das nossas fronteiras, fazer o controle das nossas fronteiras. Não existe isso. Fizeram agora uma série de iniciativas, Caniato, lá no Rio de Janeiro. Sim. Eu estive lá visitando o porto não faz muito tempo. Você vê lá barcos, a estrutura toda e tal, mas cadê o dinheiro para rodar? Quem que está lá de madrugada preparado para enfrentar esses marginais? Há alguns anos houve uma notícia, a gente viu fotos de uma apreensão de, eu não me lembro o que eles usaram para trazer os fuzis, mas eram coisas assim, inimagináveis,
entrava pelo aeroporto. Sim, porque o fuzil muitas vezes vem desmontado. Isso. Eles mandam em levas, em várias levas, é difícil de identificar, porque chega aparelhos específicos que você não consegue identificar no primeiro raio-x, que trata-se de um componente de uma arma. Exatamente. Todos esses desafios, como é que você vence? Vence com tecnologia, com investimento. Hoje você passa num aeroporto dos Estados Unidos, o scan que eles usam para ver as malas é uma coisa impressionante. Antigamente você tinha que tirar celular, tirar computador, não sei, hoje você não tira nada da mala. Aquela imagem chega com tal perfeição que aquele operador da máquina, ele vê a imagem, ele vira a mala de ponta cabeça, ele sabe tudo que tem ali dentro. Então essa tecnologia, se ela não está disponível, esquece, nós não teremos a menor chance de vencer esse desafio que são as nossas fronteiras. As nossas fronteiras deveriam ser um benefício para o Brasil, nos trazer oportunidade de atividade econômica, mas não, elas são um desafio porque são invadidas e controladas em boa parte pela criminalidade. Tá certo. Estamos falando, quero dar boas-vindas às pessoas que chegaram agora na rede de rádios da Jovem Pan, tratando de números que foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo sobre apreensão de fuzis, que cresceu mais de 44% no estado de São Paulo no intervalo de 10 meses. José Maria Trindade, Zé, sua contribuição para esse debate, o que é preciso destacar para a gente fechar essa pauta? Olha, eu queria dizer o seguinte, Beraldo, eu acho que esse debate tem lado, e eu estou do lado da polícia, sempre. Defendo de uma forma muito firme a autonomia da polícia cada vez mais. Entendo que a polícia tem que ser forte porque ela fala em nome do Estado. Quando se mata um policial ou se mata um servidor público no cumprimento do exercício da atividade, está atacando o Estado. É assim, o Estado tem o monopólio da violência que entrega a polícia, né? Então a polícia tem que ser respeitada. Quando dizem, existem maus policiais que achacam, sim, são seres humanos e eles devem ser cobrados e expulsos. Os bons policiais não gostam desses policiais, porque fragilizam os próprios policiais bons, né? Então é assim. E eu, especialmente, levantei um assunto aqui que já, inclusive, ganhou apoio no Congresso Nacional, que é o perigo novo para o policial. O policial, quando entra na força policial, ele sabe do risco de vida. Mas só que agora tem uma novidade, é o risco jurídico. O policial corre um risco jurídico muito grande. Processos, expulsão, um policial com certa idade que é expulso, ele não sabe fazer nada. Ele sempre foi policial, sempre lidou com a criminalidade. Ele passa para o outro lado ou não, mas há uma tentação muito grande. Então é preciso dar segurança política ao policial. Agora, eu entendo, Beraldo, que quando se chega na polícia, a segurança pública já falhou. Não se faz segurança pública com polícia. A polícia é o último estágio para garantir que o crime não aconteça. Se o policial entrou porque já houve falhas anteriores e várias falhas. Não se faz segurança pública matando o criminoso. A criminalidade não acaba matando o criminoso. E não é papel da polícia ou do Estado vingar. Não é uma vingança. O objetivo é pegar o bandido, levá-lo para o judiciário e o judiciário fazer cumprir a lei. Executar ou matar criminosos é se igualar a eles e dar razão a esses criminosos que atazanam a vida das pessoas. Cada vez mais o Brasil agora está investindo na área privada, segurança pública. É um custo que a classe média é obrigada a pagar nos condomínios, nas empresas. Hoje qualquer restaurante médio tem um segurança na porta. Isto representa custo e isto é caro e vai onerar o preço do prato, ou seja, todos pagam essa segurança privada. E é um setor que não pode ser dominado pela área privada. Não pode. O governo não pode ter empresas. O governo não pode ter nenhum outro tipo de estabelecimento. Até Petrobras, Correios, nada. Mas não pode abrir mão da segurança pública. Então, eu entendo que
não se faz essa história de bandido bom e bandido morto, não adianta, porque a substituição é muito rápida e às vezes até mais eficiente e nervosa. Mas, ô Zé, vamos lá. O bandido bom e bandido morto não é uma prática definida nela mesma. Agora, aquele bandido que sai às ruas com uma arma carregada, pega essa arma para enfrentar a polícia tem que agir com o absoluto máximo rigor, para que o próximo não faça isso. A gente olha exemplos que temos, por exemplo... Não é para que o próximo não faça isso, é para se defender e conter. Essa história de exemplo tem que ser na justiça. É a impunidade que faz a criminalidade crescer. Se a justiça funciona, o bandido tem medo. Ô Zé, é bang bang. Brasil hoje vive no bang bang. Sair às ruas de São Paulo, como as ruas de um número imenso de cidades no Brasil, você está sujeito ao bang bang. Então você pode encontrar a qualquer momento alguém com uma arma disposto a atirar. Se você não der o seu relógio na velocidade adequada, se você fizer um movimento que não seja o que ele espera. E a polícia, quando é enfrentada, veja, os casos em que bandidos vão assaltar alguém e descobrem que este alguém é um policial e executam o policial. Ora, eu não vejo a reação da polícia com letalidade nestes casos como algo inadequado. Ao contrário, se a polícia reage àquela pessoa que sai armada às ruas, pronta para dar tiro nas pessoas de bem e nos policiais, esse episódio ficará demonstrado para a bandidagem que há uma postura da polícia de enfrentamento do crime. O que não dá é para a polícia ficar tomando tiro e aí tentar, com toda a delicadeza e cuidado, apreender, né? Porque às vezes é um jovem, então você apreende, você não prende, para levar para audiência de custódia. Quer dizer, hoje nós não temos a estrutura necessária para que a justiça funcione de forma exemplar, no sentido de dar o exemplo de que o crime não vale a pena. Esse é o problema, Zé. Enquanto a gente ficar com receio de enfrentar aquele que dá tiro em polícia, realmente nós não está... Tá bom o debate. Vai lá, Zé. Eu concordo com você. Acho que não há essa estrutura. Em alguns países, quando alguém é preso, quando ele chega na delegacia, já encontra o juiz, que a condenação já é ali quase que imediata. Se faz acordo ou faz a condenação, né? Aqui não. Já vi casos aqui, eu lido muito com policiais, converso muito. Os policiais dizem que prendem algumas pessoas e quando ele olha, o bandido está saindo e ele fica até tarde preenchendo no horário que já estava de folga, preenchendo lá formulários, não sei o quê e tal. O bandido sai antes dele. Quando você diz que alguém reage contra a polícia tem que reagir e ela legalmente é treinada e definida para isso. É por isso que a polícia usa a arma ostensivamente, né? Mas o que eu quero dizer é que não pode ser meta do policial matar bandido. Tem que prender bandido e a justiça fazer o seu papel. É isso que inibe. O que inibe é a certeza da punição, mesmo que pequena. Só a certeza da punição já é muita coisa. Quer fazer um complemento rápido? Que eu tenho uma mensagem aqui para ler. Não, pode ler. Não, deixa eu só agradecer as várias mensagens, pessoas concordando com o Beraldo, outras concordando com o Zé Maria. Isso que é bom em um debate como esse. As pessoas também se manifestam e dentro do possível eu vou ler algumas mensagens. E tem uma enxurrada aqui, viu, amigos? De mensagens dizendo que medidas do governo de restrições ao acesso de armas acabaram dificultando que o cidadão de bem tivesse acesso às armas de fogo, mas que não teria um conjunto de medidas na mesma proporção para evitar que os armamentos chegassem aos criminosos. Você, Beraldo, com a edição daqueles decretos, não acabou dando impressão para o grande público, para a população brasileira, que os civis foram desarmados e não aconteceu a mesma coisa com os bandidos, apesar dessa notícia de apreensão de fuzis no estado de São Paulo?
O grande problema é que as pessoas vão sendo desestimuladas a exercer o seu direito de se defenderem as suas famílias. As pessoas que têm legalmente uma arma, elas têm que enfrentar uma realidade onde a narrativa foi construída para que elas fossem vistas também como parte do problema. E aí você deturpa por completo o óbvio propósito de alguém ter uma arma em casa. Você não pode assumir que aquelas pessoas que têm uma arma em casa, elas são despreparadas, elas não saberão usar essa arma, elas vão dar tiro por aí à toa. E isso foi sendo construído, isso é uma loucura, isso é irracional, porque justamente a gente vê esses números de apreensão de armas, armas controladas, proibidas, etc. E aí tem um outro aspecto que a gente precisa entender, é difícil ter esse número, Caneto, que é o seguinte: aumentou a apreensão de armas, mas aumentou também a entrada de armas? Quer dizer, será que esse crescimento da apreensão está fazendo diminuir o número de armas que estão circulando ou não? Eu tenho dúvidas. E aí você não pode ter um Brasil dominado pelo crime e dizer que o cidadão de bem não pode se preparar para ter uma arma e conseguir minimamente se sentir mais seguro. Você quer o quê das pessoas? Que todo mundo tenha condição de ter um carro blindado? Quer dizer, essa marca de sermos o país com o maior número de carros blindados do mundo, isso tem que nos envergonhar. É que a gente vê muita gente achando que é status. Nossa, comprei um carro blindado, olha só como eu sou bem sucedido, eu sou bacana. Não! Você comprou um carro blindado que mora numa cidade onde você não tem liberdade de sair às ruas. Isso é doentio. A gente não pode mais se acostumar com isso. Nós não podemos mais nos acostumar de vivermos trancados, fechados, protegidos e os marginais tomarem conta da rua. Porque é isso que acontece lá no bairro do Zinho. O Zinho resolveu que ele teria um bairro só para ele. Pegou em armas, montou o seu exército e tomou conta do bairro. E fica por isso mesmo. E aí, quando alguém vai lá querer fazer campanha, pede autorização pro Zinho. Fala com a deputada que é amiga do Zinho para ver se ela consegue liberar a campanha. Olha que dinâmica doentia. E aí eu vou concluir contando 3 episódios, sobre polícia, e aí eu vou estabelecer aqui uma diferença da minha percepção, sem generalizar, independente de tudo que a gente viu em filmes como Cidade de Deus e Tropa de Elite, etc. Mas eu cresci no Rio de Janeiro, vim para São Paulo, passei mais tempo de São Paulo do que no Rio de Janeiro, mas cresci lá. E tenho, assim, na minha lembrança, um episódio muito vivo, que foi o seguinte: eu entrei num táxi um dia no aeroporto Santos Dumont. Então eu poderia ser do Rio, poderia ser de fora, tanto faz, um sujeito dirigindo, já era cair da tarde. E ele toca o telefone, ele atende o telefone, dirigindo o táxi. Atendeu o telefone, sem a menor cerimônia, foi dirigindo táxi do ponto do aeroporto Santos Dumont. E aí, enquanto ele passava pelo aterro do Flamengo, ficou muito claro que ele estava falando com um amigo, ele estava muito feliz e tal. Quando ele desligou o telefone, ele vira-se para mim e diz o seguinte: olha, o senhor me desculpe eu atender essa ligação, mas fazia muito tempo que eu queria falar com esse meu amigo, a gente entrou para a polícia juntos. Só que ele acabou indo por um caminho, acabou preso, está preso há não sei quanto tempo, eu não estava conseguindo falar com ele. Ou seja, ele, policial, motorista de táxi para fazer bico, atendeu um celular de uma ligação de dentro do presídio e achou que aquilo estava tudo normal. Presídio ou presídio militar? Presídio. Então, como é que você pode conviver com esta dinâmica de sociedade onde a própria polícia acha que é normal receber ligação de preso? E aí, em São Paulo, logo que eu me mudei para cá, isso vão lá 20 e tantos anos, uma cena no prédio em que eu morava. Entraram no prédio para fazer um assalto e a polícia, na hora, percebeu o que estava acontecendo, agiu e matou um bandido. Ali, um dos assaltantes. Ficou morto no saguão do prédio em frente ao elevador. Eu ouvi os tiros, fiquei quieto, esperando para ver o que ia acontecer. Quando as coisas acalmaram, eu desci e aí ali, quando abriu a porta do elevador, eu vi que, enfim, tinha um morto e um preso. Nessa hora, o chefe da polícia militar ali, responsável por aquela reação ao assalto, estava dando uma entrevista.
E me chamou muito a atenção o orgulho deste policial militar do estado de São Paulo de ter conseguido liderar uma ação que terminou com a morte de um assaltante e a prisão de outro. E ali me deu clique. Como ainda em São Paulo a força policial ainda é respeitada. Ao passo que no Rio de Janeiro, e eu falo isso da minha experiência cotidiana que eu vivia lá, as pessoas não mais respeitam a polícia. Você vê a polícia, você não sabe se você tem medo dela ou se você tem medo do bandido. Você para à noite num semáforo vermelho, pode ter um carro de polícia, você avança. Porque você não tem segurança e a polícia não está nem aí. Então, essa é só para mostrar um retrato da relação da sociedade com a polícia e como isso é diferente em dois estados tão importantes como o Rio de Janeiro e São Paulo. Debate importante, falando naturalmente da apreensão dessas armas pelas forças policiais de São Paulo, mas também ampliando a discussão, tratando também da questão dos decretos do governo federal que dificultaram o acesso às armas de fogo para civis. E o Cristiano Beraldo trazendo também suas impressões e experiências em relação às polícias do Rio de Janeiro e também de São Paulo. Zé, sua contribuição. Olha, não houve a restrição que esperavam alguns do governo atual, do governo Lula, sobre armas. Não houve. Houve ali algumas restrições na compra de munições, alguns calibres, a quantidade, mas continua da mesma forma. E há uma queixa ali da esquerda de que acha que Lula deveria entrar mais nas pautas de costume. Mas eu acho que ele nem teria força no Congresso Nacional para fazer essas mudanças. Não tem força, né? Então, natural que não faça esse recuo. Sobre armas, eu entendo que a Constituição brasileira garante o direito de defesa, né? Defesa pessoal, de defesa do patrimônio, que é uma relativização do direito à vida. Quer dizer, o direito à vida não é tão absurdo, nenhum direito é tão pleno que não possa ter um limite, e o direito à vida, ele é interceptado pela própria Constituição, que admite matar alguém em defesa da própria vida, de terceiro ou até de patrimônio, né? Então, eu acho que a Constituição garante o direito de defesa. E a defesa, ela é feita com armas, que são os instrumentos usados pelos bandidos. Ninguém faz a própria defesa com unhas, como se fosse gato, ou com dentes, como se fosse cachorro. E faz com armas. Então, a Constituição brasileira, ela admite o direito de defesa com armas. Agora, eu não confundo isso com segurança pública. A segurança é pública, tem que ser exercida pelos governos. Não pode confundir e transferir essa responsabilidade para o cidadão. Ele não é formado por isso, ele não tem competência por isso e é complicado demais. No caso de um cidadão que mata alguém por desconfiar, enfim, é um transtorno na vida dele. Esse poder tem que ser exercido pela polícia e pelo Estado e pronto. Não há como confundir o direito de uso de arma com segurança pública. Eu defendo privatização de tudo. Nada que não possa ser exercido pela iniciativa privada pode ficar no poder público, o que significa cabide de emprego e gastos. Agora, a segurança pública tem que ser exercida pelos governos. Eu fico assustado, por exemplo, que pessoas influentes, que moram nos condomínios, que frequentam restaurantes bons e que veem segurança privada para todo lado, em vez de garantir uma segurança privada, por que eles não usam a influência para cobrar dos governos a segurança pública? Nós moramos em um país onde pagamos muitos impostos e temos pouco retorno. Absolutamente ninguém está satisfeito com a segurança, com a saúde e com a educação. E eu provo isso. Se você oferecer uma família a opção, dar um voucher, né? Aqui está um voucher para a educação dos seus filhos. Eu duvido que ele use esse voucher para uma escola pública. Ele vai para a escola privada, ou seja, a educação privada está melhor do que a pública. Nós pagamos pela educação. Da mesma forma, a saúde.
esse voucher nunca seria usado numa UPA, seria usado no hospital, ou seja, a população e todos, classe média, baixa, alta, todos iriam para um hospital privado com esse voucher. Duvido que alguém iria para uma UPA. Da mesma forma, a segurança privada. Todos preferiam morar num condomínio com segurança privada e frequentar um restaurante que tem um segurança na porta. Veja bem, isso virou... Eu estou insistindo nessa história porque é uma realidade. O restaurante tem que ter um segurança e isso onera, né? Então, nós pagamos impostos, tá bom, tem que pagar. Toda a economia, por mais liberal, cobra impostos, né? Mas nós não temos retorno. Nós não temos esse lado do Estado oferecer essas três coisas. E o que falta? Cobrança. Os influentes cobrarem. Eu provo isso porque a cobrança funciona. Você vai no aeroporto, tudo muito bom, tudo muito limpo, né? O banheiro ali limpo, com profissionais e tal. Vai na rodoviária e compara. Vê o banheiro da rodoviária, cobra para você entrar. É até piada, né, Zé? O chão horroroso, né? Porque as pessoas que andam de ônibus não têm acesso aos deputados, ao governo e ao prefeito. Porque imagino se você viesse visitar o governador de Brasília e chegasse pela rodoviária aqui, você diria para o governador, pelo amor de Deus, essa rodoviária sua é um inferno, né? Mas não, funciona desta forma, é pressão. A rodoviária, eu abro um parênteses daqui de Brasília, funciona porque é privada. É uma PPP, uma parceria público-privada. Construíram a rodoviária e tem o direito de usar lá 50 anos o imóvel e explorar. E funciona, é como um aeroporto, mas é uma raridade. Pois é, quero destacar para as pessoas que nos acompanham, que estavam no break comercial pelas emissoras de rádio. O tema é segurança pública. José Maria Trindade e Cristiano Beraldo, vários assuntos para a gente tratar, mas especialmente o Zé trouxe um ponto que gera muita discussão, viu, Cristiano Beraldo? Permitir que a população civil esteja armada não tende a evitar certos tipos de crimes. Zé Maria diz que a segurança pública deve ser exercida pelas forças policiais. Nem todos concordam com essa defesa. Olha, a segurança pública, ela pressupõe uma inteligência, ela pressupõe um policiamento ostensivo, ela pressupõe uma série de elementos que combatem o crime na sua origem, evitam que o crime aconteça e também vá atrás dos criminosos que cometeram atos criminosos. Então, quando você olha para a população, o que a gente está tratando é o direito de você se defender no momento em que todas as ações preventivas ou que o ambiente da sociedade não impede que o criminoso tente a sorte para cima de você e da sua família. Claro que quando é sabido que as pessoas podem ter uma arma, o próprio criminoso, ele fica mais cuidadoso, ele fica menos valente, digamos assim, diferente, né? E isso tem uma repercussão. Agora, o que acontece, Zé, é que justamente a narrativa que se criou em relação àquelas pessoas que possuem armas de forma legal, que essas pessoas são parte do problema. Isso é mentira. Isso é um absurdo. Você querer tratar os portadores de arma, aquelas pessoas que têm as licenças e os registros adequados para terem uma arma, que essas pessoas são parte do problema. Elas não são. Elas estão exercendo um direito que lhes é confiado pela Constituição. E assim deve ser. Assim é em vários países. E aí, Zé, tem um caso muito interessante, é o caso de Dubai, porque você tem um ambiente extremamente seguro, não há criminalidade ali, onde a população se sinta ameaçada. Você pode sair, deixar um celular em cima da mesa do restaurante, que se você não encontrar o seu celular ali quando você voltar, as câmeras todas vão dizer com segurança aonde o seu celular está e com quem ele está. Só que tem um outro lado, você não vê polícia na rua, você circula pela cidade sem perceber a presença da polícia, ou seja, a noção
de que é obrigatório seguir as leis, que é proibido cometer crimes, senão você será pego e você será punido. Isso fica muito claro e as pessoas se comportam. E é mais interessante ainda porque você está falando de um emirado, certeza, né? Da punição, né? Exato, só que, Caniato, você tem ali inúmeras nacionalidades, pessoas que muitas vezes não se comportam dessa maneira nos seus países, mas chegam ali, ficam pianinhos. E outra coisa interessante, Zé, do sistema de segurança pública de Dubai, é que a vítima, escolhe a punição do criminoso. Como funciona? Então você tem ali o que eles chamam de, traduzindo, cláusula de sangue, por exemplo, aonde ou a vítima ou a família da vítima, se for uma vítima fatal, podem influir no que será a penalidade do criminoso. E as seguradoras oferecem o seguro, inclusive para isso. Isso que tem opções de punição, conforme o crime, você tem ali, né, os tipos de punição, e a família tem uma voz fundamental na pena que é escolhida para o criminoso. Isso tudo vai formando uma sociedade segura, onde as crianças podem sair na rua sem que os pais fiquem de cabelo em pé, amedrontados, com receio de que as crianças ou não vão chegar em casa bem ou serão expostas a todo tipo de absurdo, como a gente vê aqui em São Paulo. A gente vê os adolescentes às vezes indo para o colégio, tem um fumando maconha, o outro fumando crack, aí tem isso, tem aquilo, e a criança o jovem vai sendo exposto a todo esse submundo que vai tomando conta da nossa realidade cotidiana. Esse é o problema que a gente enfrenta como sociedade no Brasil, em São Paulo e no Brasil como um todo. Pois é, inclusive a Nathalie Oliver, em cima desse seu comentário, disse: eu não vejo muitos policiais nas ruas aqui de São Paulo. No bairro do Morumbi até vejo, mas nos outros é bem raro. Para fechar, Zé Maria, rapidinho. Pois no Brasil, por exemplo, não pode adaptar um sistema assim, porque a vítima aqui, ela tem medo do policial, tem medo do bandido e tem medo de tudo. É evidente que com a criminalidade organizada assim, vai comprar a sentença das vítimas e vai cobrar a sentença das vítimas. O Brasil é um lugar, Beraldo, onde alguém é condenado no tribunal do júri e sai andando e pega um ônibus condenado pelo tribunal do júri, que é o mais forte para mim, que é o povo contra. Forte, né? É o tribunal do crime. Pega o mesmo ônibus, pega o mesmo ônibus das testemunhas e da família da vítima e volta para casa. Quer dizer, é isso que desestimula. Tribunal do crime não espera, né? Você viu o que aconteceu com aquela confusão lá no Rio de Janeiro envolvendo os médicos, né? Exatamente.